Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital. Nós temos conversado muito a respeito de portas lógicas nas últimas aulas e especialmente na última aula nós falamos sobre alguns aspectos que nós poderíamos fazer para simplificar alguns circuitos, entre eles transformar a porta NAND e NOR em porta NOT. Nós vimos também um pouquinho sobre o teorema de De Morgan, né, utilizado também para reduzir os circuitos digitais. E também nós estudamos as duas portas especiais, as portas XOR e a porta XNOR. Bem, hoje nós estaremos falando sobre famílias lógicas, né? Estaremos aí indo mais para o lado prático, né? Como que a gente consegue visualizar mais na prática a questão da porta lógica com relação à corrente, com relação à tensão, à transição de níveis lógicos. Enfim, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa parte prática. E depois, né, nós vamos, né, nas próximas aulas, a gente vai mudar um pouco o foco e nós vamos começar a falar sobre os displays de 7 segmentos, os decodificadores, a gente vai aprofundar um pouco mais. Não que nós iremos parar de falar de portas lógicas, elas sempre vão aparecer, mas aí a gente vai aprofundar um pouco mais na parte de eletrônica digital, olhando um pouco mais para os blocos. Mas hoje então falaremos de famílias lógicas, mas antes eu gostaria de fazer uma revisão sobre o que nós vimos na aula passada. E na aula passada, então, nós falamos um pouquinho sobre essas portas especiais e também sobre o teorema de De Morgan que eu queria revisar com você. Então, colocando aqui na tela para a gente acompanhar, vamos começar falando sobre o teorema de De Morgan. E o que nós aprendemos no teorema de De Morgan? Nós aprendemos que A barrado vezes B barrado era igual a A NOR B. Qual a implicação disso? Ao invés de fazer esse circuito aqui, eu consigo resolver da mesma forma fazendo esse circuito. E onde está a vantagem? Além de usar uma porta ao invés de 3, né, eu utilizo um CI ao invés de 2, né, porque aqui eu tenho um CI, ó, aqui eu tenho 7404 e aqui eu tenho 7408, né? Enquanto que aqui eu tenho somente o 7402. Então a gente viu que isso é uma simplificação. E essa simplificação ela ia ajudar bastante em termos de custo, em termos de complexidade do circuito também. Como que a gente comprovou isso na aula passada? Demonstrando que eles tinham, as duas expressões elas têm a mesma tabela verdade. Nós vimos também que o A barrado mais o B barrado ele é igual a A NAND B, né? Então assim, eu posso juntar as barras, né, desde que eu troque o sinal. Essa é a regra, né? Aqui eu posso juntar desde que eu troque de mais para vezes, né? Então eu vou trocar duas portas NOT e uma porta OR, né? 3 portas por uma porta só, que é a porta NAND. Eu estou trocando duas portas NOT, né? Ou seja, um CI 7404 e um CI 7432. Estou trocando 2 CIs por um CI apenas, que é o 7400. Bom, comprovamos isso quando nós vimos que eles teriam a mesma tabela verdade. As duas expressões teriam a mesma tabela verdade. Então isso é usado para simplificação. Vimos isso, vimos outras formas de simplificação e depois nós vimos as portas especiais, porta XOR e porta XNOR. Então vamos começar pela primeira porta XOR. Nós vimos que ela teria a função lógica, ela tem, né, a função lógica exclusive OR, né, ou exclusivo, né? Então ela vai executar a função ou exclusivo. Nós sabemos que a porta OR eu tenho 1 na saída quando o A é 1 ou o B é 1 ou os dois são iguais a 1. Mas na porta XOR
eu tenho 1 na saída exclusivamente quando o A ou o B são iguais a 1. Então, exclusivamente, ou A ou B for igual a 1, eu tenho 1 na saída. Então, era uma porta que tinha esse símbolo, né? Ela mantém o símbolo da porta OR, só que ela tem aqui um duplo traçado, né? A expressão lógica era um mais, assim como a porta OR, mas ela tinha uma bolinha em volta. E aí, na tabela verdade, eu tenho 1 quando eu tenho 1 na saída quando exclusivamente ou o B ou o A eles têm nível lógico 1. Então, apenas nesses dois casos aqui eu tenho nível lógico 1. Na prática, o que vai mudar é na quarta condição da tabela verdade, né? No 1 e 1. Né? Na porta OR, 1 ou 1 é igual a 1. Na porta OU exclusivo, eu tenho 0, porque eu não tenho uma exclusividade. Bom, para a gente trabalhar com isso, nós estávamos dizendo o seguinte, que a minha saída ela é igual a 1 na prática quando o A ele é diferente do B. Então nós estávamos usando esse conceito, esse critério para poder trabalhar com essa porta, né? Visto que eu não posso fazer nenhuma soma com ela, nem multiplicação, nem divisão, nem subtração, não restou mais nenhum operador lógico. Mas a gente percebeu aqui pela tabela verdade que quando o A é diferente do B, aí a minha saída é igual a 1. E é esse critério que eu recomendei que vocês utilizassem para fazer os exercícios. E nós fizemos fizemos exercícios na aula passada, corrigimos e eu deixei mais alguns exercícios para vocês fazerem em casa. A porta XOR, eu tenho ela disponível no CI 7486, né? E ele apresentava essa disposição das portas dentro do componente, tá? Sem nenhum segredo, sem nenhuma novidade. Bom, a outra porta que nós vimos na aula passada, ela é o contrário da porta XOR, é a porta XNOR. É como se eu tivesse uma porta XOR com uma porta NOT na saída. Então ela é exatamente o inverso da porta XOR. Então ela tem esse símbolo, que é o símbolo da porta XOR com uma bolinha na saída, né? Só que infelizmente a expressão lógica ela não era a expressão da porta XOR com uma barra em cima. Ela é A vezes B, só que esse vezes com uma bolinha em volta. Né? Até porque só que isso não tem relação nenhuma com a multiplicação. Né? A relação aqui é somente com a inversão da operação ou exclusivo. Né? A porta que multiplica é a porta AND. Bom, então a tabela verdade ela vai ser justamente o inverso da tabela verdade da porta XOR. Então aqui eu tenho 0 e 0 dá 1, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0 e 1 e 1 dá 1. Então essa era a porta XNOR. Nós tínhamos aqui então, a gente percebia, né, que eu tenho 1 na saída somente quando eu tenho 0 e 0 e 1 e 1. Então nós dizemos o seguinte, para nós nos balizarmos aí para fazer os exercícios, nós dizíamos que essa porta coloca 1 na saída quando o A é igual, a entrada A é igual à entrada B. Então ela é uma porta de coincidência. Quando coincide as entradas com o mesmo nível lógico, ela coloca 1 na saída. Então nós nos baseamos também nesse critério para fazer a análise do circuito para poder obter a tabela verdade. Então essa é a porta XNOR, né? Que na prática eu encontro através do CI 74266 e essa é a disposição das portas no 74266. Não foi só a mudança de padrão aqui na expressão lógica, né? Onde ela deixou de usar o barrado, mesmo sendo o inverso da porta XOR. A mudança também de padrão é na hora de dispor as portas lógicas dentro do próprio CI, onde
eu tenho duas viradas para baixo e duas viradas para cima. Se você não ficar atento, realmente é complicado aí para você de repente errar e ligar uma entrada no lugar de uma saída. Eu particularmente não gosto, eu gosto quando segue um padrão, mas enfim, não tem o que a gente fazer. Essa é a porta XNOR. Então tá aí, pessoal, revisado, porta XNOR, porta XOR e teorema de De Morgan que nós vimos na aula passada. Agora nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu deixei para você como validação da sua presença. Eu vou corrigir esses 3 exercícios. Eu tinha pedido para esses 3 exercícios a tabela verdade e a expressão lógica. Eu dei o circuito e pedi os outros 2 e nós vamos corrigir agora. Nós tínhamos na primeira questão, letra A, esse circuito, né, para levantar a tabela verdade e a expressão lógica. E a tabela verdade era essa daqui, ó. Essa é a tabela verdade resultante desse circuito. Então dá uma conferida aqui na saída S, tá? Eu vou fazer 2 casos. Eu vou fazer o primeiro caso 0, 0, 0. Então aqui eu tenho uma porta XOR, é a porta que sai 1 quando as entradas elas são diferentes, né? Então é baseado nessa lógica que eu vou fazer a análise do circuito. Então eu tenho, e aqui uma porta OR, né? Aqui uma porta OR, onde é uma porta que vai fazer a soma. Então aqui eu tenho 0, 0 no A e no B, né? Então 0 no A, 0 no B e 0 no C. Então eu vou verificar o seguinte. Elas são diferentes? Não, não são diferentes. Então sai 0. Esse 0 vem direto. E aí eu tenho 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0 aqui. E confirmou a nossa saída aqui. Beleza. Agora vou analisar a outra... A segunda linha. Vou fazer a análise dessa segunda linha aqui, onde eu tenho aqui 0, 0 e 1. 0, 0 e 1. Nesse 0, 0 e 1, então eu tenho aqui 0, 0, e aqui ao invés de 0 eu vou colocar o 1. Então aqui no C eu vou colocar o 1. Esse 1 ele vai vir direto, né? Aqui na porta OR. Então ele vem direto aqui. Pela parte de cima eu continuo tendo 0 e 0, né? 0 é igual a 0, então sai 0, porque a porta XOR sai 1 quando eles são diferentes, né? Aqui quando eles são diferentes. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter 0 mais 1 igual a 1. Então aqui essa saída ela vai ser igual a 1. Tá aí. Confirmou o que nós tínhamos colocado aqui, tá? Aí você verifica se você acertou o restante. Se você não acertou, refaça. Qualquer coisa também, se você não conseguir achar o seu erro, manda para mim lá no grupo de WhatsApp. Bom, essa é a letra A. Vamos levantar a expressão. Então fica A XOR B mais C. Então está aqui a expressão lógica referente a esse circuito. A XOR B mais C. Tá? Então está aí para a letra A, tabela verdade e expressão lógica. Letra B. Tenho aqui uma porta AND, né? Uma porta que multiplica. E aqui uma porta XOR, né? Também uma porta XOR, que embora o símbolo, aliás, a parte da operação seja uma soma com uma bolinha em volta, mesmo sendo dessa forma, ele não está somando, né? Ele está verificando, como nós fizemos com o outro, né? Ele está apenas verificando se essas entradas se elas são diferentes. Se ela for diferente, nesse caso sai 1, porque essa é uma porta anticoincidência.
Então, quando eu não tiver uma coincidência, ou seja, quando eles forem diferentes, sai 1 na saída. E o resultado da tabela verdade é esse daqui, ó. Eu tenho esse resultado da tabela verdade. Então, você dá uma olhada, né, na sua saída S, se você obteve esse resultado. Se algum deu diferente, você dá uma analisada aí onde você errou. Vamos fazer dois casos. Vamos fazer esses dois últimos aqui, ó. 1, 1, 0. Então, eu vou colocar aqui 1, aqui 1 e aqui 0, né? E aí eu tenho o quê? 1 vezes 1, 1. Vai entrar 1 aqui. 0 inverteu, virou 1. Né? 0 inverteu, virou 1. 1 mais 0, 1 mais 1, né? Na verdade é 1 XOR 1, eu estou comparando se eles são diferentes. Eles são diferentes? Não, eles não são diferentes. Então a minha saída é 0. Né? E é o que a gente confirmou aqui na saída dessa tabela verdade. E esse último caso também vamos fazer ele, ó, 1, 1, 1. Então aqui ao invés de 0, eu tenho 1. Né? Aqui vai ser 1. Então, como aqui é 1, ele vai inverter aqui e vai virar 0. Né? Pela parte de cima, eu já tenho 1 vezes 1, 1. E aqui eu vou verificar. 1 é diferente do 0? Sim, é diferente do 0. Então, a minha saída vai ser igual a 1. Então, nesse caso aqui, a minha saída ela é igual a 1. Certo? E confirmou aqui o que nós tínhamos colocado como resultado. Para a expressão lógica, eu vou ter um A vezes B, né? XOR C barrado. Né? Então, está aqui A vezes B, XOR C barrado. Essa vai ser a expressão lógica referente ao nosso circuito, tá? Da letra B. Na letra C, né? Tá aqui eu tenho uma porta NAND, né? Com uma porta NAND ela vai multiplicar e vai depois inverter, né? Ela multiplica e inverte. E aqui uma porta XNOR, né? Não que ela multiplique, mas ela vai fazer o quê? Ela vai verificar se eu tenho uma coincidência. E nesse caso, se o resultado, se as suas entradas, se elas forem iguais, né? Nesse caso, ele vai colocar 1 na saída. Então, essa é a tabela que você deveria ter encontrado. Né? Dá uma analisada aqui na saída S. Vamos fazer dois casos. Vamos fazer aqui dois casos aqui mais do meio. Vou fazer esse 1, 0, 0 que resultou em 0. Vamos fazer aqui então 1 no A, 0 no B e 0 no C. Né? Essa primeira porta vai fazer 1 vezes 0, que dá 0. Inverteu, virou 1. Né? A parte de baixo ele vem direto. Então eu tenho aqui 0. Né? Eles são iguais? Não, não são iguais. Então sai 0. Então está aqui a minha saída. Ela vai ser igual a 0, tá? E vou fazer esse de baixo aqui, 1, 0, 1, né? Então ficou 1, 0, né? 1, 0, e aqui no lugar do C vai ser igual a 1. Esse 1 vai vir direto, né? Vindo direto, então ele vai ser 1 aqui na entrada vai ser 1 na entrada da porta XNOR. 1 vezes 0 dá 0, inverteu, virou 1. Eu tenho 1 aqui e tenho 1 aqui. As minhas entradas dessa porta XNOR, elas são iguais. Se ela é igual, então eu tenho uma coincidência. Então, o de cima é igual ao de baixo, então a minha saída ela é igual a 1. Então, aqui eu vou ter 1 na saída S. Então, aqui vai ser igual a 1, que é o que a gente colocou aqui nessa saída. Então tá aí, fiz dois casos, você verifica o restante.
Vamos verificar a expressão lógica, né? Eu tenho um A vezes B barrado, né? Que é um A nem de B, XNOR, que é o vezes, né? Com a bolinha em volta, C, que é o que está vindo pela parte de baixo. Bem, está aí corrigidas as questões e conforme eu falei no começo da aula, nós vamos começar a falar agora sobre famílias lógicas. Vamos observar um pouco mais na prática a questão dos CIs, a questão dos níveis lógicos que nós temos aí relacionados às portas lógicas. Então, mais uma vez na tela, famílias lógicas e a definição, né? O que são famílias lógicas, né? É o estudo do comportamento das portas lógicas e dos circuitos integrados, onde essas portas lógicas vão estar presentes. Então, nós vamos estudar, né, os circuitos integrados aonde as portas lógicas estão presentes. Então nós já fizemos exercícios, inclusive, onde você captou, né, essas portas dentro do CIs para você fazer um determinado diagrama prático, né? Mas agora a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esses circuitos integrados digitais. Tá? Dizendo o seguinte, né? Que isso é válido somente para os circuitos digitais, né? Aqueles circuitos que são analógicos, isso não vai fazer sentido que nós vamos estudar. Existem CIs que são analógicos. Bom, então as características básicas dos CIs digitais, né? Característica básica de um CI digital. Os circuitos integrados, então como que eu posso chamar um circuito integrado, né? É um ajuntamento, é uma coleção, né, de componentes onde eu coloco tudo num determinado pedaço de material. E esse material nós damos o nome de chip. Então eu pego um chip, né, e vou integrar vários tipos de componentes, né, vários componentes diferentes. E aí, nessa integração, eu tenho ali centenas de transistores, resistores, capacitores, tudo integrado numa única pastilha, né? E essa pastilha nós vamos dar o nome de chip. É como se nós tivéssemos algo assim, né? Então aqui a gente tem o circuito integrado, né, o encapsulado. E vamos imaginar então com uma visão de raio-x, a gente consegue ver aqui a parte de silício, onde você tem lá toda a parte realmente da integração dos componentes. Então, como o próprio nome fala, circuito integrado. Nós temos uma integração de vários circuitos, né? Isso é o que nós normalmente, né, chamamos de CI. Né? CI é uma forma da gente representar, né, circuito integrado. Tá? Bom, e aí é lógico, né, com o surgimento, né, dos circuitos integrados, nós temos vantagens. E quais são as vantagens dos CIs? Em especial, como eu falei, dos CIs digitais. As vantagens é que você tem muitos circuitos dentro de um encapsulamento, né? Comparado aos componentes discretos, né? Então ali você tem centenas de capacitores, resistores, transistores, sendo que, né, eles vão estar ali todos arranjados de maneira a realizar uma determinada função. No caso que nós estudamos até agora, né, quais funções digitais que nós estudamos? As 7 funções lá: AND, OR, NAND, NOR, XOR e XNOR. Né? Então são algumas funções. Então você pegou componentes eletrônicos, realizou a montagem de circuitos com esses componentes para fazer algo específico. Né? No caso, eu juntei resistores, capacitores, transistores, uma série de componentes para fazer uma porta AND. Né? Então, isso vai estar o quê? Isso vai estar tudo ali integrado numa pastilha para fazer a função da porta AND, por exemplo. Esse é o CI da porta AND.
Outra vantagem, né, é um custo reduzido para a produção, né, desde que você faça isso em larga escala. Então, embora seja complexo, como você faz isso em alto volume, né, se ele é muito utilizado, então você acaba tendo um custo reduzido. E a gente percebe isso na hora de comprar alguns CIs. CIs que não são tão usados, eles são mais caros. Os CIs mais usados, eles são mais baratos. Por quê? Por causa dessa produção em larga escala. Esses componentes eles são quase que 99% produzidos na China. Tá? É um grande produtor, aí, é um grande fabricante, né? Onde se produz muito os circuitos integrados. Tá? Não só de porta lógica, mas de maneira geral, microcontroladores, processadores, memórias, os CIs que têm essas funções basicamente são todos produzidos na China. Redução no número de conexões externas, né? Porque você não precisa de trilha externa, você não precisa de solda, porque está tudo ali compactado, né? Não corre o risco de solda fria, já está ali tudo junto, você não tem essa preocupação. Tá? E a redução da potência elétrica para realizar as funções digitais. Então, quando você tem um circuito digital, você tem uma corrente menor, uma tensão menor, você trabalha com parâmetros menores que ora pode ser vantagem, ora pode ser desvantagem. Então, você tem uma potência elétrica dissipada menor, consequentemente, o seu aparelho consome menos potência, gasta-se menos energia elétrica, o que é muito vantajoso. Então tá aí as vantagens, mas tudo que tem vantagem também tem desvantagem, né? Nunca você tem um lado somente positivo. Em tudo, na eletrônica, você sempre tem dois lados, né? Aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A desvantagem, essa é uma desvantagem, é um ponto que é a grande questão dos CIs, é que eles não suportam correntes ou tensões elevadas. Eles são componentes de baixa tensão, de baixa corrente. Tá? E a gente até já estudou isso, né, quando nós estudávamos transistores, onde a gente citava exemplos assim, olha, eu tenho um CI, esse CI ele não consegue acionar um relé, então eu tenho que usar um transistor. Eu tenho um CI, ele não tem corrente para acionar um motor, então temos que usar um transistor ou um relé. Então esse é o grande empecilho, né, no uso dos circuitos digitais. Empecilho não, que como você consegue fazer um chaveamento com um circuito de potência, com transistor ou com relé, ou com transistor e relé, e muitas das vezes você acaba superando isso. Mas esse é o calcanhar de Aquiles aí dos circuitos digitais, né? E também certos dispositivos, né, você não consegue implementar em CI, não dá para colocar, né, de maneira integrada, como indutor, transformador, grandes capacitores, né, capacitor com uma grande capacidade de armazenamento pelo próprio tamanho, né? São componentes parrudos, são componentes grandes, não teria como você colocar isso em um circuito integrado. Tá? Então, assim, repare bem, quando eu digo CI, eu não estou falando somente das portas lógicas. Eu estou falando de uma forma de integração de vários componentes dentro de um só. Outra desvantagem é que os componentes discretos ainda são usados nesse caso, né? Então você realmente tem uma certa limitação aí com relação ao uso de componentes digitais em circuitos integrados. Mas essas são as desvantagens. E é lógico que as vantagens elas acabam superando as vantagens, né? Tanto é que uma das desvantagens colocadas é que não dá para expandir, né? Não dá para expandir para mais componentes a integração. Então, tá aí vantagens e desvantagens dos CIs digitais. E como o tema da aula é famílias lógicas, né? Não poderia ser diferente. Nós vamos estudar então duas famílias lógicas, as duas principais famílias lógicas. Uma delas é a família TTL, né? Essa é a principal família de CIs, tá? Ela é composta de transistores bipolares.
né? São os transistores bipolar de junção que nós estudamos em eletrônica, né? Que são tanto o NPN quanto o PNP. A outra família é a família CMOS. Tá? Ela faz parte de uma classe de CIs unipolares. Né? A bipolar contém 2 polos, a unipolar apenas um polo, são os transistores unipolares, o MOSFET. Tá? Aí ele é canal P ou canal N. Seria equivalente ao NPN e o PNP em relação ao bipolar. Bom, antes de nós estudarmos e aprofundarmos nessas duas famílias lógicas, a gente vai ver alguns conceitos aí que são conceitos importantes para a gente avaliar com relação ao funcionamento, né, de um CI. Bom, vamos estudar algumas terminologias, certo? Então, que terminologias seriam essas? Bom, primeiro com relação à tensão. Com relação à tensão, nós temos o VIH. O que é VIH? V de tensão, I de input, e input quer dizer entrada, tá? E esse H é de high. High quer dizer alto. Então, seria a tensão de entrada em nível lógico alto. Esse nível lógico alto seria o nível lógico 1. É comum, né, nós relacionarmos a letra H ao nível lógico 1, né, porque H quer dizer high e high quer dizer alto, nível lógico alto igual ao nível lógico 1. V e L, né, V de tensão, tensão de entrada, né, esse I também input, né, esse L quer dizer low e low quer dizer baixo. Então seria a tensão de entrada em nível lógico baixo. Então o L muitas vezes está relacionado ao nível lógico baixo, né? Tá relacionado ao nível lógico 0. É que nós utilizamos mais no Brasil, né? 0 e 1. Né? Mas nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal usa muito H e L. H para nível lógico 1 e L para nível lógico 0. Bom, o VOH, que é a tensão de saída em nível alto, o VOH, que é a tensão de saída em nível baixo. Então, o que quer dizer esse O? Então, aqui no terceiro, né, VOH, esse O é de output. E output quer dizer saída. Então, é a tensão de saída em nível H, ou seja, em nível alto. Né? E tensão de saída em nível baixo, VOH, tensão de saída em nível lógico baixo, em nível lógico 0, certo? Então seria mais ou menos o que nós temos aqui, né? Aqui na parte de baixo, olha, eu teria aqui no caso, quando o meu nível lógico é alto, né? Nós temos aqui para o nível lógico alto aqui, por exemplo, quando a minha saída é 1, né? Então sai 1, eu tenho o meu VOH, minha tensão de saída em nível lógico alto. Aqui eu tenho o VIH, minha tensão de entrada, né? Porque a saída desse CI está ligada na entrada desse outro CI. Então a tensão de entrada de nível lógico alto. Aqui nesse baixo, né, quando eu tenho nível lógico baixo, eu tenho VOL, que é a tensão de saída em nível lógico baixo, né, quando ela é 0, e está entrando aqui 0, então é o meu VIL, minha tensão de entrada em nível lógico baixo. Guarda um pouquinho essas definições, a gente vai usar mais adiante, onde nós vamos estudar o VIH, o VIL, o VOH e o VOL das famílias lógicas, né? Principalmente da família lógica TTL. Então a gente sabe, por exemplo, só assim já antecipando um pouco, por exemplo, o VIH, né? E o VOH, né? O valor que a gente utiliza é 5 volts, né?
Por quê? A tensão de entrada em nível lógico 1 é 5 volts, a tensão de saída em nível lógico 1 é 5 volts. E o VIL e o VOL, a tensão de entrada em nível lógico 0 e a tensão de saída em nível lógico 0, a gente considera 0 volts. Só que vamos imaginar o seguinte, se eu ao invés de jogar 0 volts como nível lógico 0, se eu jogar meio volt, né, como que o CI ele vai entender isso? Ele entende como 0 ou entende como 1? E se eu ao invés de jogar meio volt ou 0 volts, se eu jogar 1 volt? E se eu jogar 3 volts? Se eu jogar 4 volts? Como que ele entende? Então, é baseado nisso que a gente vai estudar o VIH, o VIL, o VOH e o VOL aí dos circuitos integrados. Então, eu estou só falando da terminologia agora e a gente vai usar depois, não precisa se preocupar nesse momento. Com relação à terminologia de corrente, nós temos o IIH, né? I de corrente, I de input, que é a entrada, H de nível lógico 1. Então ela é a corrente de entrada em nível lógico 1. O IIL, que é a corrente de entrada em nível lógico baixo, seria em nível lógico 0, né? Corrente, e esse primeiro I de corrente, o segundo I de input, o L de low, que é baixo. Então corrente de entrada em nível baixo. O IOH, que é corrente de output, esse O é output, que é corrente de saída em nível alto, e o IOL, que é corrente de saída em nível baixo. Então tá aqui, ó. Quando a minha saída é 1, né? Então eu tenho o IOH, que é a corrente de saída quando eu tenho nível lógico 1. Ela vai entrar aqui no meu IIH, que é a corrente de entrada quando eu tenho nível lógico 1. No segundo desenho aqui, quando eu tenho um nível lógico baixo, então eu tenho o IOL, que é a corrente de saída do nível lógico 0, e o IIL, que é a corrente de entrada quando eu tenho o nível lógico 0. Então, também para as correntes, guarde aí essas letrinhas, essa sopa de letrinhas aí que a gente vai utilizar daqui a pouco também. Bom, outro ponto importante que nós temos é o que nós chamamos de fan-out, né? Fan-out é a capacidade de saída. Ou seja, a gente sabe que os CIs eles são interconectados, a gente faz lá uma combinação. E essa combinação ela ocorre de forma que um CI manda sinal para outros CIs, ou para outro CI, ou para mais um, ou para vários CIs, né? Então você precisa saber a capacidade de acionamento de uma porta. E essa capacidade de acionamento de uma porta, ou seja, quantas portas, né, a saída de uma porta consegue acionar, para quantas portas a saída de uma porta consegue mandar informação, né? Isso é o que nós chamamos de fan-out, é o número máximo de entradas lógicas que uma saída pode acionar com segurança. Seria equivalente a isso, ó. No caso desse desenho, eu tenho aqui 3 portas, né, recebendo o sinal dessa saída. Ela dá conta dessas 3? Ela daria conta de mais 5? Ela daria conta de mais 10? E se eu colocasse 50, ela daria conta? Então, isso que nós vamos estar também avaliando com relação às portas lógicas e também principalmente as famílias lógicas, né? A família TTL e a família CMOS. E nós temos o tempo de propagação. E o que é o tempo de propagação? Quando eu tenho a transição do nível lógico 0 para o nível lógico 1, né? Imagina uma porta NOT. Eu tenho na saída 0, de repente ele vai para 1. Isso não acontece de imediato. Então essa transição de 0 para 1, que é o que nós vamos chamar de TPLH, né? Tempo de propagação de L para H, ou seja, de 0 para 1, é o tempo de atraso do estado lógico 0 para o estado lógico 1. É o tempo que leva para ele entender, opa, não é mais 0, é 1. Então vai ser o quê? O tempo dessa rampa, é o tempo dessa subida aqui de 0 para 1.
E eu tenho também o TPHL, que é o tempo de propagação do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Quanto tempo será que leva quando ele entende que não é mais nível lógico 1, agora é nível lógico 0? Né, para que ele possa entender e replique essa informação na saída. Será que esses tempos são iguais? Né? Na verdade, de maneira geral, esses dois atrasos, porque existe esse delay, né, eles não têm o mesmo valor e ele vai variar de acordo com condições pré-estabelecidas de acordo com uma carga. Esses atrasos, eles são a base aí para a gente dizer que essa é a medida de velocidade de um circuito lógico. Então, esse tempo que quando o sinal entra na porta lógica e ela consegue responder, tanto passando de 0 para 1 ou passando de 1 para 0, esse tempo é o que vai ser chamado de tempo de propagação, é o tempo de resposta, né? É o tempo de atraso. Tá? Também um outro parâmetro importante em termos de famílias lógicas, de CIs, de portas lógicas. Outro parâmetro que nós vamos avaliar é a tensão de alimentação. A tensão de alimentação, nós já conversamos sobre isso, é o valor de tensão contínua que eu utilizo para alimentar um componente. É o valor de VCC GND. Né? Quando nós fazíamos exercício, eu falava, olha, o VCC é 5 volts, né, de VCC para GND, né, para a gente alimentar lá os 7408, 7404, 7432 e assim por diante. Então a gente tinha lá um valor de tensão, que é o valor que eu vou aplicar entre o pino 7 e o pino 14. Bom, com relação aos componentes, nós temos algumas formas de encapsulá-los, né? Então você tem lá um circuito integrado, ele pode estar encapsulado dessa forma aqui, né, onde eu tenho os pinos, né, e esse aqui é o que nós chamamos de DIP, né, o CI normal. Quando você pega um CI, né, esse CI convencional, ele é um DIP. Né? Por que DIP? É Dual In Point, onde você tem os dois lados com terminais. Tá? É o que nós chamamos de componente PTH, né? O componente que atravessa uma placa. Mas nós temos outros tipos de encapsulamento. Você tem componentes aí, já são componentes de SMD, né? Onde nós temos aqui o que nós chamamos de PLCC, né? Onde muitas vezes esses componentes eles são soquetados, né? Eles podem ser o que nós chamamos de QFP, aqueles que têm aqueles terminais bem juntinhos, né? E aí eles são SMD, né? Eles têm o terminal deles parece com uma asa de gaivota, e um modelo proporcional a esse DIP em SMD seria esse SOP ou SOIC, né? Que ele tem também os terminais no formato de gaivota, né? Mas ele é um componente SMD, né? E aí a gente pode até evoluir. Aqui está o desenho, né, dos famosos BGAs, né? Onde você tem lá, você olha de lado, aqui eu estou olhando de lado o componente, você vê as bolinhas, são aqueles terminais que você às vezes olha na placa e você fala, mas cadê o terminal desse componente? Na verdade ele tem bolinhas, né? BGA quer dizer Ball Grid Array, né? São as bolinhas no formato de uma matriz, né? E aí essa bolinha ela derrete e ela vai aderir num pad que você tem na placa, e aí você não vê terminal em volta do seu componente, né? Bem interessante e bem difícil de se soldar e de se dessoldar, né? Para você trocar um componente desse, muitas vezes você precisa de estações de retrabalho especiais. Então esses são os tipos de encapsulamento. E aí aqui eu não estou falando só de portas lógicas, estou falando de circuitos integrados digitais de maneira geral. Tá? E vamos falar então da família lógica TTL, vamos aplicar a família lógica TTL, esses conceitos aí que nós falamos, essas letrinhas aí que nós falamos até então.
As famílias lógicas, no caso a família lógica TTL, ela vai realmente, né, ter a sua própria característica. Por quê? Porque as famílias lógicas elas vão se diferenciar uma das outras pelo tipo de dispositivo semicondutor que vai formar essa família lógica, né, e pela forma com que esses dispositivos eles são integrados, né, e também interligados. Então, a lógica a TTL quer dizer Transistor Transistor Logic, né? Isso quer dizer TTL, Transistor Transistor Logic. Então, traduzindo, né, lógica transistor transistor. Isso é TTL. Ela é uma série original de dispositivos lógicos que existe há mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Aliás, bem mais de 30 anos. Ela foi introduzida em 1964 pela Texas Instruments, né? Na verdade, bem depois de 64 é que ela começou a se tornar famosa, por isso que a marca aí de 30 anos. Mas ela realmente, principalmente nos anos 80, ela tomou muito corpo e desde então ela tem sido muito utilizada. Né? Ela vai utilizar os transistores de junção bipolar, né? Que são os transistores que nós estudamos na matéria de eletrônica. Então, olha, falando um pouquinho sobre as especificações técnicas do TTL. O que marca, o que é marcante, né, quando que eu sei que eu estou lidando com um CI TTL? Todos os fabricantes de CIs TTL, eles vão usar o mesmo sistema de número de identificação, né? E esse sistema de identificação ele foi desenvolvido lá pela Texas, né? Então, que seria o quê? A série 54 e a série 74. O que eu estou dizendo é que todo componente que começa com 54 e todo componente que começa com 74, ele é da família lógica TTL. Essa é a principal forma de identificar quais são os componentes TTL. Aliás, que começa com 74 quase todos. A gente vai ver depois quando nós estivermos estudando o CMOS. Mas vamos nos basear dessa forma. A exceção depois a gente trata como exceção. Tudo que começar com 54 e tudo que começar com 74 é TTL. Agora, tem uma diferença do que começa com 54 e o que começa com 74. Aliás, é raro a gente encontrar algum componente que comece com 54. Por quê? 54 é uma série que foi desenvolvida de componentes de uso militar, né? Enquanto as 74 são componentes de uso comercial. Por que eu coloquei aqui 54XX e 74XX? Porque esse XX vai determinar qual é o tipo de porta. Por exemplo, se é o 7400, é porta NAND de duas entradas. Se é 7402, é porta NOR de duas entradas. Se é 7404, é porta NOT de uma entrada só, né? E eu tenho 6 dela dentro do CI. Se é o 7408, é porta END de duas entradas. Se é o 7432, é porta 7432 é porta OR de duas entradas. Se eu tenho 7486, é porta XOR de duas entradas. Se eu tenho 74266, porta XNOR de duas entradas. Enfim, tudo que começou com 74 é TTL da linha comercial. E aí os outros dois dígitos vão significar, 2 ou 3 dígitos vai determinar aí qual é o tipo, vai diferenciar o tipo de componente. O que vai mudar de um componente de uso militar para um componente de uso comercial basicamente é a temperatura de operação, né? E também a alimentação desse CI. A gente vai ver isso mais detalhadamente daqui a pouco, onde a gente vai avaliar a temperatura, também a alimentação de cada um deles.
mas é mais para você, nesse momento, entender que existe a linha comercial e a linha militar da família lógica TTL. Bom, os fabricantes, né, diferentes, eles usam prefixos especiais. Então, muitas vezes, né, antes desse 74, você pode encontrar um DM, um SN, um S. Antes do 74, quando aparece uma letra ou um conjunto de letras, isso significa uma menção ao fabricante. Por exemplo, DM é porque esse componente é da National, SN é porque é da Texas, S é porque ele foi fabricado pela Signetics. Enfim, vai acontecer de aparecer umas letrinhas antes do 74. A gente já viu que o que aparece depois vai estar definindo a função do componente, o tipo de componente. Mas quando aparece antes, está relacionado com o fabricante. Tá? Todas essas informações, né, que nós temos a respeito dos componentes, elas estão contidas no que nós chamamos de datasheet. Os componentes eletrônicos, eles têm datasheet. E lá estão todas as informações a respeito dos componentes. E no nosso caso aqui, as informações que diz respeito aos CIs. Então, se você quer saber a pinagem, a tensão de alimentação, a corrente de saída, tal, você recorre ao datasheet. E a gente, ao longo dessa aula, vai estar fazendo uma consulta aí a alguns datasheets. Esse datasheet aqui, que está na tela, é o datasheet do 7404. Perceba, antes está escrito DM. DM está fazendo menção a Fairchild, né, que é o fabricante desse componente. E existem inúmeros fabricantes, né? São empresas que vão produzir esse componente. E assim, a codificação, né, antes desse 74, do 54 é imensa, porque você tem muitos fabricantes diferentes. E aí, aqui seria a primeira página, né? Olha só, onde ele mostra a pinagem, né? Daí que eu tirei para vocês aonde que fica cada posição de porta, né? Tudo informação que a gente pega no datasheet. Olha que interessante aqui também a tabela verdade, né? A tabela verdade do datasheet, ela não vem com 0 e 1, ela vem com H e L. Então, o L, low, é 0. Né? E H, high, quer dizer 1. Então, olha, entra L, sai H. Entra H, sai L. Né? Eles também não utilizam S como saída, eles utilizam Y, ou às vezes eles utilizam Q. Né? Então, é a diferença aí, no caso da língua inglesa, para aquilo que a gente utiliza no Brasil. Então, esse aí seria a primeira folha do datasheet. A gente vai consultar esse datasheet aí ao longo da aula para a gente extrair a partir de aí alguns parâmetros. Bom, primeiro vamos falar da tensão de alimentação TTL. Com quantos volts que eu alimento e da onde que a gente tira essa informação? Bom, a linha, quando eu estava falando da diferença, né, da linha comercial da linha militar, eu falei, olha, a gente vai ver mais para frente e aqui que a gente vai estar vendo tudo que for 74 alguma coisa deve ser alimentado com 5 volts. Tá? A tensão nominal é 5 volts, mas pode ser alimentado entre 7,75 volts e 5,25 volts. Já a linha militar pode ser alimentado entre 4,5 volts e 5,5 volts. Mas ambos vão ter a tensão nominal, ou seja, a tensão, se você vai colocar num determinado valor, você vai colocar em 5 volts. A linha comercial ela tem 0,25 para cima e para baixo, e a linha militar tem meio volt para cima e meio volt para baixo. Aí se eu colocar menos de 4,75 ou mais que 5,25 na linha comercial, bom, ele pode não responder de acordo com o que a porta vai realizar. E no caso, se você jogar mais do que 5,25, dependendo do valor de tensão, você pode queimar esse componente. Se você jogar 4 volts, uma tensão bem mais baixa, ele simplesmente não vai funcionar como
com a função que aquele CI se propõe a realizar. Tá? Então, olha, linha comercial de 4,75 a 5,25, linha militar de 4,25 a 5,25. Vamos dar uma olhada no datasheet, onde vem essa informação. Estaria, acho que na página 2 do datasheet. Esse datasheet eu postei no Google Sala de Aula e também encaminhei no grupo de WhatsApp. Tá? Aqui, olha, VCC é a Supply Voltage, né, que seria a fonte de alimentação. Então ele está lá, o mínimo 4,75, o nominal 5, o máximo 5,25 na unidade de volts. Então daqui que a gente tira que a tensão tem que estar entre 4,75 e 5,25. Nós estamos aqui, ó, no 7404. Então esse é para uma linha comercial, tá? Então essa é a linha que nós temos aí para o 74, né? Que é a maior parte dos componentes aí que a gente tem utilizado. Muito bem, e faixa de tensão do TTL para o 7.4 ou para o 5.4? Aí eles são iguais, e aí agora a gente vai entrar na sopa de letrinhas que nós estávamos falando. A tensão de saída em nível lógico 1, né, o nosso VOH, minha tensão de saída, quando eu tenho nível lógico 1, ela vai sempre sair pelo menos 2,4 volts. Ou seja, aquela ideia que nós tínhamos de que quando eu tenho nível lógico 1 sai 5 volts, nem sempre. O que eu sei e o que o fabricante me garante é que sai pelo menos 2,4 volts. E quando sai nível lógico 0, minha tensão de saída em nível lógico 0, quanto que sai? Bom, a princípio nós trabalhávamos com 0 volts. O que o fabricante nos garante é que não vai sair mais do que 0,4 volts, mas pode sair 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Então essa história do 0 volts e dos 5 volts são valores nominais, são valores assim perfeitos. Mas o que eu sei é que quando a saída, e aqui eu estou falando de tensão de saída, a saída de uma porta, quando ela sai em nível lógico 1, eu posso afirmar, eu não posso afirmar que vai sair 5 volts, mas eu posso afirmar que essa tensão vai estar entre 2,4 e 5 volts. Essa é a certeza que eu tenho. E quando sai 0, eu não posso afirmar que vai sair 0, mas eu posso afirmar que vai estar entre 0 e no máximo 0,4, ou seja, não são condições tão binárias como nós estávamos considerando. E na entrada, né? Na entrada, até quantos volts ele considera como nível lógico 0? Bom, até 0,8 volts é o meu VIL máximo, ou seja, minha tensão de entrada de nível lógico 0. A máxima tensão que ele entende como 0 é 0,8. Então, assim, se eu jogar 0, ele entende como 0. 0 volts ele entende como nível lógico 0. Se eu coloco 0,5 volts, ele entende como nível lógico 0. Se eu coloco 0,8 volts, ele entende como nível lógico 0. Se eu colocar 1 volt, já não tenho a garantia do fabricante que ele vai entender como nível lógico 0. Agora, para que ele entenda como nível lógico 1, basta que eu mande uma tensão acima de 2 volts. Ele já vai entender como nível lógico 1. Então, se eu mandar 3 volts, 2,5 volts, ele já vai entender como, olha, ele está mandando nível lógico 1. Eu não preciso necessariamente mandar 5 volts. Né? Isso eu estou falando para toda a linha TTL. Tudo aquilo que começa com 74 ou 54 vai responder dessa forma. Nessa tela a gente vê melhor isso. Ó. Falando da saída, olha. Quando eu tenho nível lógico 0, eu tenho a minha saída ela está entre 0, ele vai sair entre 0 e 0,4. Então, quando eu tenho um CI, ele pela sua lógica, quer mandar nível lógico 0, ele vai mandar um valor entre 0 volts e 0,4.
Então não necessariamente 0 volts, pode ser qualquer valor entre 0 e 0,4 volts. E quando ele manda nível lógico 1, ele vai mandar qualquer valor entre 2,4 e 5 volts, né? Que está aqui o VOH, o máximo e o mínimo, né? E o VOL, o máximo e o mínimo. Então são essa faixa de tensão que o CI manda quando ele quer responder como nível lógico 1, e essa faixa de tensão que ele vai mandar quando ele quer responder como nível lógico 0. Agora, e a tensão de entrada? Quando eu quero mandar nível lógico 0, até quanto que eu posso enviar de tensão para que ele ainda entenda como nível lógico 0? E qual é o mínimo que eu tenho que mandar como nível lógico 1, né, para que ele realmente entenda como high, entenda como nível alto, entenda como nível lógico 1? Bem, essa faixa nós conseguimos ver aqui. Então, se eu mando uma tensão de 0 até 0,8 volts, ele vai entender como nível lógico 0. Se eu passar de 0,8, já não tenho a garantia de que ele vai entender como nível lógico 0. E se eu quero que ele entenda como nível lógico 1, basta eu jogar um valor acima de 2 volts. Entre 2 e 5 volts ele entende como nível lógico 1. Agora, e se eu mando 1,3 volts? Bom, 1,3 volts ele não vai, ele está acima da faixa do 0, que é 0,8, e abaixo da faixa do 1, que é 2 volts. Então ele vai estar numa região chamada de região indeterminada. E esse nível indeterminado não é que ele vai dar um terceiro nível, é que pode ser que ele entenda como 0, ou pode ser que ele entenda como 1. Então, aí o fabricante ele não consegue te definir se ele vai entender como 0 ou como 1. Então, para trabalhar com nível lógico 0, você não precisa necessariamente mandar 0 volts, mas de 0 a pelo menos 0,8, no máximo 0,8. E se você quer mandar nível lógico 1, você tem que mandar pelo menos mais do que 2 volts até 5 volts. Então não é uma faixa tão estreita, seria complicado se realmente, se você quer 0, tem que mandar 0. Se você quer nível lógico 1, você tem que mandar 5. Mas, né, você tem uma faixa, né, principalmente a faixa do nível lógico 1 é uma faixa de 3 volts, né? Então isso já facilita, você tem uma boa margem de trabalho. Mas se você colocar entre 0,8 e 2 volts, você não sabe como, é impreciso, é indeterminado como que o componente vai responder. O interessante aqui nessas barras, onde ele mostra a saída e a entrada, é interessante o seguinte, que quando eu ligo um CI em outro CI, eu tenho a saída de um na entrada do outro. Quer dizer, o pior caso que eu tenho de nível lógico 1, né, vamos supor que eu tenha meu pior caso, que é uma saída em nível lógico 1 de 2,4. É suficiente para que ele entenda como nível lógico 1 na entrada do outro CI, porque acima de 2 ele já entende como 1. E no meu pior caso, quando eu tenho uma saída com nível lógico 0, é 0,4. É suficiente para ele entender como nível lógico 0, se ele estiver conectado a um outro CI, porque ele pode ir até 0,8. Então, é importante que as tensões de saída sejam diferentes da tensão de entrada, e a tensão de entrada, de saída, ela consiga estar dentro da faixa da tensão de entrada. Porque senão você pode cair em alguns extremos e de repente ele cair numa área de indeterminação, e numa situação remota era para ele entender como 1 e ele entende como 0, e era para abrir, de repente ele fecha, e aí acaba provocando um mau funcionamento. Então essas são as faixas de tensão. Acho que já fica melhor para a gente entender então o VOH. O meu VOH máximo é 5 volts. O meu VOH mínimo é 2,4, né, que é minha máxima tensão de saída quando ele está em nível lógico 1, e minha mínima tensão de saída quando ele está em nível lógico 1. O meu VOL, que é o meu máximo, né, que é a minha máxima tensão de saída quando ele entende nível lógico 0, e minha mínima tensão de saída quando ele entende como nível lógico 0.
E aqui, né, o meu VIH, que é 5 volts, o máximo, e o mínimo é 2 volts, né, que é a tensão de entrada quando eu tenho nível lógico 1, que é o VIH. E o VIL, né, que é a minha tensão de entrada quando eu tenho nível lógico 0. Quer dizer, eu tenho aqui o mínimo, que o mínimo é 0 volts, e o máximo 0,8 volts. Aí explicando um pouco melhor a sopa de letrinhas que nós vimos no começo. Isso é tensão, né? E onde a gente vê isso, né? Onde que isso está presente? Então vamos dar uma olhada aqui no datasheet. Olha, um dos parâmetros do datasheet, nós vimos lá o VCC, que é de 4,75 a 5,25. Eu tenho aqui o VIH, que é a máxima, que é a tensão de entrada quando eu tenho nível lógico 1. Ele está falando que o mínimo é de 2 volts. Quer dizer que para entender como nível lógico 1 eu tenho que mandar pelo menos 2 volts. Aqui eu estou na coluna do mínimo. Nós temos aqui o VIL, que é a tensão de entrada quando eu tenho nível lógico 0. Né? A mínima tensão, né? A máxima tensão, para ele entender como nível lógico 0, é 0,8 volts. Né? Tá aqui, 0,8 volts, o meu VIL, que é a tensão de entrada quando eu tenho nível lógico 0. Então, essa máxima tensão é 0,8 volts. Onde nós temos mais? Nós temos aqui o VOH, que é a tensão de saída quando eu tenho nível lógico 1. A mínima é 2,4. Né? Esse 3,4 é atípica, é o que normalmente costuma sair. Né? Num desvio padrão seria o meu pico. Né? Seria a maior parte dos valores estão próximos de 3,4. Né? E nós temos aqui o VOL. O VOL é a tensão de saída quando eu tenho nível lógico 0. Então eu tenho aqui um valor máximo, não pode passar de 0,4, mas o típico normalmente ele vai sair na faixa do 0,2, tá? E o mínimo vai ser 0, né? Não está marcado aqui, mas é 0, assim como não está marcado o meu VOH, né, máximo, mas ele vai ser 5 volts também, porque é a alimentação, certo? Então a gente consegue, da onde que a gente está tirando as informações, né, do datasheet, que é a folha de dados do fabricante. Analisando a corrente, né, também tinha uma série de letrinhas aí para corrente, nós temos quem? As correntes de saída. Então eu tenho o IOH e o IOL. Então essa é a corrente de saída, quando analisando a saída da porta lógica. O IOH é a minha saída quando eu tenho nível lógico 1. O IOL é a minha saída quando eu tenho nível lógico 0. Quando eu tenho nível lógico 1, o meu IOH ele é de 0,4 mA. E o meu IOL ele é de 16 mA. Lembra que nós falávamos lá, quando estudávamos eletrônica, olha, a capacidade de acionamento é baixa, né? Ela é de no máximo 16 mA. Tá? Então eu tenho no máximo 16 mA, eu consigo acionar no máximo 16 mA para a família lógica TTL. É a máxima corrente que eu tenho. Né? Então, pessoal, a corrente de entrada, né? Então aqui é a capacidade de fornecer. Então ele consegue fornecer no máximo 0,4 mA quando eu tenho nível lógico 1 e 16 mA quando eu tenho nível lógico 0. Né? Esse 0,4 seria 400 microampere. Bom, aqui é a corrente de entrada, né? Quanto que ele consome, né? Quando eu coloco um outro componente, né? Por exemplo, aqui eu tenho a saída de um na entrada do outro. Quanto que esse CI vai consumir? Bom, se tiver em nível lógico 1, ele consome 40 microampere. Se for nível lógico 0, ele consome 1,6 mA. O engraçado é que ele consome mais no nível lógico 0 do que no nível lógico 1. E é verdade, né? Porque a corrente, o sentido real dela ela é do menos para o mais.
do polo negativo para o polo positivo. Então ele está consumindo do componente. A gente vai ver melhor nessa tela aqui, ó. Quando eu tenho um nível lógico alto, então aqui eu tenho uma porta NAND com a entrada curto-circuitada. Quer dizer, vai entrar 0 e 0, né? 0 vezes 0, 0, inverteu, dá 1. Quer dizer que aqui está saindo 1. Então eu tenho minha saída em alto, que é o 0,4 mili. Eu só troquei aqui para 400 microampere. Então eu tenho aqui 400 microampere. Quer dizer que essa porta ela consegue fornecer até 400 microampere. É a capacidade dela. Se eu coloco uma porta aqui, ela vai consumir quanto? 40 microampere. Né? Não que ela vai consumir o total que ela tem de capacidade de fornecer, ela vai consumir os 40 micro que é dela. Isso se estiver saindo do nível lógico 1. Se estiver saindo do nível lógico 0, ela vai consumir 1,6 mA, que é o que está aqui, ó, o meu IIL. Mas essa porta teria capacidade de fornecer até 16 mA, que é o IOH, que é a corrente de saída quando eu tenho nível lógico 0. Né? Isso é importante, duas coisas. É importante para a gente ver que quando eu tenho que a capacidade de um componente TTL de fornecer corrente é de no máximo, a máxima corrente que ele consegue fornecer é 16 mA, ou seja, uma corrente muito baixa. Né? Esse é um dos problemas dos componentes digitais que a gente conserta utilizando o transistor para fazer um acionamento de uma carga maior, ou o transistor junto com o relé, se essa carga for maior ainda. Agora, um parâmetro importante, né, para a gente analisar no TTL, nós estávamos falando então lá do fan-out. Né? No CIS TTL, esse fan-out ele é igual a 10. E lembra que a gente acabou de falar com relação ao fan-out? Que fan-out é a quantidade de portas que eu consigo alimentar com a saída de uma determinada porta. Então eu estou dizendo que para a família lógica TTL esse fan-out é de 10, ele é igual a 10. Isso faz sentido, né? Porque se esse CI tem capacidade de mandar até 400 microampere e cada porta consome 40 microampere, se eu colocar aqui 10 portas, eu vou consumir o máximo que ele tem disponível. Então, por isso que o fan-out é 10. Isso quando eu tenho um nível alto. Quando eu tenho um nível baixo, cada porta vai consumir 1,6 mA, mas eu tenho a capacidade de fornecer até 16 mA com a porta que está mandando o nível lógico 0. Então, eu também, se eu pegar 16 e dividir por 1,6 dá 10. Se eu pegar 400 microampere e dividir por 40 microampere dá 10. Então, por isso que o fan-out do CIS TTL é igual a 10. Então, uma porta TTL ela consegue mandar sinal para 10 portas TTL. Então, uma saída consegue mandar sinal para 10 entradas. É lógico que eu posso só ligar saída com entrada. Eu nunca posso ligar saída com saída. Tá? Então, esse é o fan-out da família lógica TTL. Então, tudo que é 54 ou 74 tem fan-out de 10. O tempo de propagação, lembra que nós falamos do tempo de propagação, que é o tempo que ele leva, né, para passar de 0 para 1 e de 1 para 0. Pois bem, o tempo de propagação de 1 para 0, que é o TPHL, está marcado aqui no datasheet, ele é de 22 e a unidade nanosegundos. Então ele leva 22 nanosegundos para responder. E o TPLH, né, que é o tempo de propagação de 0 para 1, né, quando ele passa de 0 para 1, é de 15 nanosegundos. Né? No TTL é diferente, o tempo de transição de 0 para 1 e de 1 para 0. Mas é um tempo muito baixo, é um tempo de resposta baixo, porque são componentes com uma certa velocidade. Mas existem, mesmo dentro da família TTL, componentes que têm ainda uma performance melhor do que essa, dependendo da letra que está entre o 74 e o código do componente. Tá? Então esse é o tempo de resposta. Né? A gente encara isso mais como um tempo de resposta do componente.
Aqui algumas versões, né, de componente. Muitas vezes a gente olha para o componente, né, e a gente lê assim. Então tem lá as letrinhas que estão relacionadas ao fabricante. Aí tem lá 74. Esse 74 é porque é TTL. E entre o código e o 74, então você tem lá 7400, mas entre esse 74 e o 00, você pode ter algumas letras, que é o que acontece aqui, ó, 74L, por exemplo, 00, 74H, 00, 74S, 00, 74F, 00, AS, 00, LS, 00 e ALS, 00. Esses são algumas versões que nós temos, algumas séries que nós temos. Então isso vai mudar desde de séries que são, por exemplo, a família 74, sem nada, ela é a comum. Se eu tenho um 74L, é porque ele é de baixo consumo. Então é uma porta, olha, se a normal consome 10 mW, essa vai consumir 1 mW. Né? Ela já, tudo que é 74L tem um consumo mais baixo. Aí eu tenho as portas de alta velocidade. Né? O 74H ele já é de alta velocidade. Então, se o tempo do standard é de 10 nanosegundos, esse aí ele vai ter um tempo de 6 nanosegundos. Ele tem uma velocidade mais alta. Né? Já você tem o Scotland, que ele é de altíssima velocidade. Ele tem um S. Ele vai ser de 3 nanosegundos o tempo de resposta dele. Aí você tem o outro de altíssima velocidade da família do fabricante Fairchild, que ele é 5 nanosegundos. Então você tem algumas variações de acordo com essas letrinhas que vão aparecer entre os 74 e os 3 dígitos que vão fazer, 2 ou 3 dígitos que vão fazer menção a qual componente, qual porta ou qual tipo de componente que nós temos. Você tem aqui, ó, de baixíssimo consumo, olha esse de baixíssimo consumo, o 74LS, ele é de 2 mW. Então 2 mW ele vai consumir pouco, né? Em relação ao standard, que é 10 mW. Então cada um vai ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Então tá aí, né? Vimos a família lógica TTL, ela é muito presente no dia a dia da eletrônica digital. Vimos aí basicamente uma visão geral, né, sobre algumas coisas que aparecem na prática e que é necessário a gente conhecer porque tem algumas características teóricas que a gente precisa explicar, e a base para tudo isso é o datasheet. Bem, seguindo e não menos importante, a família lógica CMOS. Nós vamos estudar essas duas famílias lógicas, a TTL, que nós vimos, e a CMOS, que são as famílias mais importantes e as atuais. Né? Então essa é uma outra família de extrema importância que nós devemos abordar. CMOS quer dizer Complementary MOS. Esse MOS quer dizer Metal Oxide Semiconductor. Enfim, a família CMOS ela é uma família que tem os seus circuitos construídos pelos transistores MOSFET. Né? Você tem aí tanto o complementar tipo T, do tipo canal N, e do canal tipo P. Né? Então você tem canal N e canal P. As configurações da família CMOS ela vai trazer muitas vantagens. Então, vantagens da família lógica CMOS. Anota aí. Anote que pode ser questão de exercício para validação da sua presença. Primeiro, fan-out alto. Ele tem um altíssimo fan-out. Ou seja, você pode interligar muitas portas em uma determinada saída. Você pode ligar várias outras portas lógicas. Muito mais do que a TTL. Outra vantagem, alta imunidade ao ruído. Tá? Essa é uma excelente vantagem. E ruído seria interferência eletromagnética. Tá? E baixíssimo consumo. Ela consome muito pouco. Né? Se ela consome muito pouco, ela gasta muito pouca energia.
né? Quer dizer, você tem aí produtos que vão gastar menos bateria e tudo mais, e vão consumir menos energia elétrica. Essas são as características, são as vantagens da família lógica CMOS. Tem desvantagem? Tem. Qual que é a desvantagem da família lógica CMOS? Ela é muito sensível à eletricidade estática. É muito sensível a ESD. Ela queima fácil se você não tiver os cuidados com relação à eletricidade estática, né, devido ao manuseio e tudo mais. Então ela necessita de alguns cuidados, principalmente no processo produtivo, né, na hora que você está montando. Mas normalmente as empresas elas têm esses cuidados. Bom, a família lógica CMOS ela tem circuitos integrados nas séries. A gente chama de série 4000, né, que vai contemplar os componentes que vão começar com 40 alguma coisa e 45 alguma coisa. Essa seria a série 4000. E também tudo que começar com 74C. Por isso que eu falei que existia, quando eu estava falando do TTL, eu falei que existiam as exceções. Por quê? Tudo que começa com 74 é TTL, tudo menos o que for 74C. Por quê? 74C é CMOS. É um CMOS projetado para trabalhar com TTL. Então por isso que ele traz os 74 mesmo sendo CMOS, porque ele é um CMOS feito para trabalhar com o TTL. Então as preocupações, né, com relação à pinagem, com relação às funções dos blocos, são idênticos ao TTL. Então por isso que foi feita uma família, né, uma série, aliás, da família CMOS, que começa com 74, porque ela tem mais características do TTL do que o restante da série 4000, seria o 40XX ou 45XX. A gente vai ver um pouco melhor aí esse 74C. Além dessas famílias, né, você também tem as versões de alta velocidade e de melhor desempenho, que é o 74HC, aí o C presente também, quer dizer que ele é um TTL para CMOS, e o 74HCT, está aqui o C também indicando que ele é CMOS, mesmo começando com 74. Então, apareceu o C aqui depois do 74, ele não é TTL, ele é CMOS. Tá? Então, são esses de melhor desempenho, eles são componentes de alta velocidade. Tá? Então, seriam os high speeds aí. Bom, falando da alimentação CMOS. A alimentação CMOS é uma das vantagens também. Né? Para a família 4000, tudo que começa com 40 ou 45, e para a família 74C, você pode alimentar, ou seja, para ele funcionar entre VCC e GND. É que na família CMOS a gente não chama de VCC, a gente chama de VDD, tá? Mas é a alimentação equivalente ao VCC. Você pode alimentar na faixa de 3 a 15 volts. Isso é uma vantagem grande, né? Em relação à faixa da família TTL, a faixa comercial do TTL é de 4,75 a 5,25. Né? Aqui você pode alimentar de 3 a 15 volts. Tá? Se ele for a versão HC, de 2 a 6. Tá? E se ele for HCT, de 4,5 a 5,5, porque ele está mais relacionado com o TTL ainda. Então essa é a faixa de alimentação. Então a série 4000, que é a mais usada, de 3 volts a 15 volts, uma faixa excelente para você alimentar. Tá? Então você não se preocupa aí, qualquer 2 pilhas ou uma bateria de 9 volts, você consegue já fazer alimentação sem se preocupar com um valor muito exato. E os níveis de tensão? Bom, igual nós vimos lá o VOH, o VIH, o VOL, o VIL, como que funciona quando se trata de CMOS? O VIL máximo, ele vai ser 30% do VDD. Como eu falei, o VDD seria o equivalente ao VCC, que é a tensão de alimentação.
O VIH, o mínimo dele é 70% do VDD, tá? Com exceção do HCT, que aí vai ter nível igual ao TTL. Como que isso fica nas nossas barrinhas? Ó? Fica mais fácil da gente enxergar aqui. Ó. Então, por que eu coloquei, a gente coloca 70% do VDD? Porque esse VDD ele é variável, ele tem uma faixa grande. Eu não sei se você vai querer alimentar com 3 volts, com 5, com 9 ou com 12. Então o nível de entrada, né, ele entende como nível lógico 1 desde que você jogue 70% acima da tensão, 70% da tensão da fonte ele já entende como nível lógico 1. E ele entende como nível lógico 0 desde que você jogue uma tensão 30%, equivalente a 30% do VDD, abaixo de 30% do VDD. Então, quer dizer, se a sua fonte ela for de 10 volts, né, se o VDD for de 10 volts, então acima de 7, né, de 7 a 10 ele entende como 1 e de 0 a 3 ele entende como 0. E a faixa escura e a faixa indeterminada seria de 3 volts a 7 volts. Tá? Já para nível de saída, como que ele responde? A saída ele é muito mais próximo do VDD. Né? Então, se você alimentou ele com 10 volts, ele vai sair. A saída ele é entre 9,5 e 10 volts. Né? Aqui a faixa é de VDD menos 0,5, ou seja, 10 menos 0,5. De 9,5 a 10. Então a faixa mesmo ela é bem apertada. Né? E os níveis de saída, quando é nível lógico 0, vai estar entre 0,5 volt. Tá? Então essa é a resposta dos níveis de tensão da alimentação CMOS. O tempo de atraso, né, para a família 4000, ela é de 90 nanosegundos, não é um componente rápido, mas se ele é HC ou HCT, ele já é um componente bem mais rápido, ele vai ser 8 nanosegundos, aí ele já tem uma performance melhor do que o TTL, né? Tanto para tempo de 0 para 1 quanto de 1 para 0. Aí esses tempos eles são iguais. Tá? Isso para quando a tensão é 5 volts. Ela pode variar esse valor de acordo com a alimentação. Tá? A gente colocou aí como referência 5 volts. Então esse seria o tempo de propagação, né? O tempo de atraso, o tempo de resposta do componente CMOS. E o fan-out, né? A gente viu que no TTL o fan-out era de 10 volts. O fan-out no CMOS, isso pode variar, né? de série para série, mas ele é aí na faixa dos 50, ou seja, eu consigo colocar na série 4000, no caso, que é a básica, até pendurar até 50 portas em uma determinada porta que ela vai suportar. Isso acontece, né, porque você tem um consumo muito baixo de corrente, então por isso que ele ainda suporta aí fácil 50 portas para a família 4000. E aí você tem as séries, né? Então você tem lá a família 4000, a série 4000, que é a série padrão, 74C, que são as características iguais a 4000, mas a pinagem ela é igual a TTL, né? Você tem o 74HC, alguma coisa que ele é de alta velocidade, né? Ele tem a pinagem equivalente a TTL, só que ele é de alta velocidade. Você tem o 74HCT, que ele é idem ao HC, ou seja, ele vai ter a pinagem equivalente ao TTL, ele vai ter uma alta velocidade, mas ele vai ter os níveis lógicos compatíveis com TTL. Então a gente percebe que tem bastante variação, né, mesmo dentro da família CMOS. E aí a gente começa a entender algumas letrinhas que a gente vê aí quando a gente observa o CI. Você tem o 74AC, que é um CMOS de alta velocidade, é uma série avançada. E, particularmente essa série eu nunca cheguei a ver. E o 74ACT, né, que seria idem ao AC, só que com níveis lógicos também compatíveis com o TTL. Esse também não é tão comum assim de se ter. Se a gente for comparar, né, vamos comparar então um pouquinho o TTL com o CMOS, o que a gente teria. Então olha só, tempo de propagação. O TTL ali na faixa dos 10 nanosegundos, o 74.
Se ele for LS, 9,5 nanosegundos. Se ele for S, 3 nanosegundos. Se ele for AS, 1,5 nanosegundos. Aí é ultra velocidade, né? Se ele for ALS, 4 nanosegundos. Já o CMOS, a série 4000 ela é uma série lenta, seria 95 nanosegundos. Já o HC, né, que já é alta velocidade, 8 nanosegundos, e o AC, 3 nanosegundos. Então, realmente, se você quer velocidade, você precisa de velocidade com o CMOS, você precisa optar para séries 74C ou 74HC para você obter essa velocidade, que são as séries mais rápidas. Potência dissipada. O comum, o padrão do TTL é de 10 mW, mas você tem, olha, o 74LS, que é de baixa potência, de 2 mW. Né? Você tem o 74S, que é 19 mW. Você tem esse 74LS, que também não é tão comum, que é 1,2 mW. Agora, olha só o CMOS. Isso é impressionante. O CMOS, a potência dissipada é 1 nanowatt para a série 4000, né? Ou seja, 1 dividido por 10 a nona. Né? O nano é 10 a menos 9. Então, 1 vezes 10 a menos 9. Se ele é HC, 2,5 nanowatts, né? E o 74AC, 2,5 nanowatts também. Aqui a frequência de resposta, a gente vê também alguma variação. Vamos dar uma olhada no fan-out. Olha, fan-out normalmente é 10, já o LS, o 74LS consegue 20, aqui o AS 40, mesmo com o TTL você consegue ter um fan-out de 40, mas são séries especiais. Agora olha o CMOS, o padrão 50, consigo pendurar 50 portas. Olha o HC, eu consigo colocar 200 portas em um único CI. E o AC, 600 portas. Quer dizer, uma porta, uma saída, consegue mandar sinal para até 600 entradas. Realmente é bastante coisa, né? Então, assim, dentro tanto da família TTL quanto o CMOS, a gente analisa o padrão. E aí você tem algumas séries que são lançadas para você ter melhor performance, um fan-out maior, uma potência, uma dissipação de potência menor, um tempo de resposta maior. Você tem algumas variações que vai ser, então, a letrinha que vem acompanhado do 74 ou do 40, né? Vai estar acompanhando algumas letrinhas, vai estar fazendo menção a isso. Legal, pessoal, chegamos assim ao fim de mais uma aula de eletrônica digital. Convido você a fazer o exercício para validação da sua presença, né? Me envie ele por e-mail para validar a sua presença nessa aula. Se você tiver dúvidas, estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp, e também você pode voltar a esse vídeo e outros vídeos que estão postados no YouTube. Tá certo? Um grande abraço a todos e bons estudos!